A segunda edição da avaliação brasileira do final do ciclo de alfabetização revelou que mais da metade dos estudantes dos primeiros anos do ensino fundamental não sabem ler adequadamente em todo o Brasil. A pesquisa apontou também que os alunos aqui do Amazonas têm o pior desempenho na disciplina de matemática. Em casa, a mãe faz questão de acompanhar as tarefas. Para os meninos, matemática não é uma disciplina fácil. Thaís já precisou colocar os filhos em aula de reforço para garantir o desempenho na escola. Eu matriculei já várias vezes, até assim, pela dificuldade deles e também pela minha falta de tempo, né? Que muitas vezes eu não tinha tempo para ajudá-los nas tarefas, né? Então eu matriculava em aulas de reforço, sim, especificamente até para matemática, né? Às vezes eu tenho dificuldade quando eu vou fazer minhas tarefas, né? Acho que é melhorar, sim, o jeito de ensinar o professor. Dados da segunda edição da prova Avaliação Brasileira do final do ciclo de alfabetização, aplicada em 54 mil alunos do ensino fundamental, apontam que apenas 44% dos estudantes sabem ler de maneira adequada, 30% aprenderam a escrever bem e 33% entendem o necessário de matemática. Daniel está no primeiro ano do ensino médio. A dificuldade com os cálculos continua. Para o adolescente, a falta de professores prejudicou o aprendizado. Eles faltavam normal, aí vinha outro professor e ia repor aquela aula que ele não veio. No caso, um professor de português. Ele vinha, dava aula dele normal, mas não dava aula de matemática. Se desse, eles iam repor a aula deles no dia que eles faltaram. Eles iam repor se desse tempo. De acordo com a prova ABC, o Amazonas teve o pior índice quando se refere à disciplina matemática. O desempenho dos alunos não chegou a atingir 10%. Segundo os especialistas, a falta de condições de trabalho para os professores prejudica o bom desempenho em sala de aula. Então, estimular dar um bom salário, começar imediatamente já com um plano de carga para professores e depois apresentar a esses profissionais um treinamento básico, uma capacitação contínua, porque as crianças mudam, as crianças de hoje não serão as crianças de amanhã. Parece meio redundante, mas a gente precisa entender que as cabecinhas delas funcionam diferente dependendo do contexto em que elas estão. Nesta escola municipal, na Zona Sul de Manaus, a diretora reconhece a dificuldade dos alunos com os cálculos. E para a disciplina deixar de ser o vilão da vida escolar, é preciso investir em métodos que facilitem o aprendizado. Matheus, você gosta de matemática? Mais ou menos. Por quê? Que eu acho difícil. Despertar no aluno interesse através de jogos lúdicos. Nós temos o nosso laboratório de informática, né? Nós trabalhamos com as tecnologias e os jogos que tem, né, em mídias. Então, o que acontece? O aluno fica mais voltado, né? Tem que ter, para a matemática, tem que ter algo que desperte no aluno, porque ele já tem aquele tabu que a matemática é o bicho-papão, e não é. E foi prorrogado o período de inscrições para o recebimento de bengalas articuladas. O benefício deve ser concedido a pessoas com deficiência visual. Carla Silveira traz os detalhes. O prazo de inscrição segue até a próxima quarta-feira, dia 3 de julho. Ao todo, 120 bengalas vão ser disponibilizadas aos deficientes visuais. O atendimento faz parte do programa de atenção integral ao deficiente, que funciona aqui na Policlínica Codajás. Quem vai nos dar mais detalhes sobre o assunto é o diretor da Policlínica, Fábio Chimizo. Diretor, quais os critérios para receber o benefício? Bom, o governo do estado do Amazonas, através da Policlínica, iniciou no dia 26 de junho a inscrição dos usuários que necessitam da bengala antenada articulada. E os documentos necessários para que o usuário possa se inscrever são o encaminhamento médico, que pode ser conseguido em qualquer unidade básica de saúde da capital e dos municípios do interior, a certidão de nascimento, no caso de crianças, no caso de adulto, o RG, o CPF, no caso de crianças, o CPF do responsável e o cartão nacional de saúde. A Policlínica Codajás, ela funciona de 8 às 17 horas, portanto, o usuário deve comparecer neste horário e procurar o programa de atenção integral ao deficiente. A partir do momento que o usuário receber a bengala, ele passa a ser acompanhado por uma equipe multiprofissional, constituída de médicos oftalmologistas, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais.
quando as bengalas vão começar a ser distribuídas? A partir do momento que for constatada a necessidade do usuário, né, elas passam a ser entregues na primeira quinzena do mês de julho. Muito obrigada, diretor, pelas informações. Para o Band Cidade, Carla Silveira. E estão abertas as inscrições para a Copa Oswaldo Alves de Jiu-Jitsu. E Ano Sérgio é quem traz os detalhes. Essa 26ª edição da Copa Oswaldo Alves de Jiu-Jitsu vai acontecer este ano em 2 fins de semana. O Elvis Damasceno, presidente da Federação Amazonense, tem os detalhes. Elvis, amanhã, no sábado, já encerra o prazo de inscrição para algumas categorias. O primeiro final de semana vão disputar todos os faixa branca e a criançada graduada até a idade juvenil, até 16, 17 anos. Então, amanhã, sábado, até às 19 horas, nós estaremos recebendo as inscrições lá na Lagoa do Japim. E esse primeiro final de semana a gente espera uns 1.500 atletas. Por isso estamos fazendo em 2 finais de semana, antigamente era só em 1. Agora, devido ao grande número de atletas, a gente tem que fazer em 2 finais de semana. Quer dizer, no segundo fim de semana, quais são as categorias? No segundo final de semana são os mais graduados, que é o azul, roxa, marrom e preta. O preta é sempre o mais esperado, é a faixa máxima. E esse ano a gente vai ter disputa de 10 passagens para lutar o Rio Open. Agora uma Copa que vem crescendo ao longo dos últimos anos e já é uma tradição para o jiu-jitsu amazonense. Com certeza. A Copa Oswaldo Alves é a Copa mais antiga do Brasil de jiu-jitsu, é a 26ª. É em homenagem ao nosso grande mestre que trouxe o jiu-jitsu aqui para o Amazonas. E essa Copa só tende a crescer mesmo. Ela tem o mesmo número de inscritos, ou às vezes até mais do que o amazonense, porque os atletas já estão filiados, já estão em ritmo de treinamento. Então a gente espera grandes lutas aí nesses 2 finais de semana de Copa. Ok, Elvis, muito obrigado, sucesso. E Ano Sérgio para o Band Cidade. O Sebrae no Amazonas realiza a partir de segunda-feira, em diversos pontos da capital e do interior do estado, a 5ª Semana do Empreendedor Individual. O objetivo do evento é prestar informações, orientações e consultorias a empreendedores. Em Manaus, a ação é realizada em pontos de atendimentos e centros de convivência da família, localizados nas zonas Norte, Leste e Centro-Sul. No interior, o Sebrae vai atuar por meio dos escritórios de atendimento em parceria com as prefeituras. Mais informações, pode ligar para 0800 570 0800. Boa oportunidade se você está pensando em abrir o negócio próprio. E o Band Cidade de hoje termina aqui. Mais informações? Acesse o nosso site band.com.br/Amazonas. Críticas e sugestões? Ligue ou envie e-mail para a nossa produção. Deixe também sua opinião no nosso Facebook, Band Amazonas. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite, obrigada pela sua audiência e até segunda-feira.